Uma mulher casada enfrenta solidão e dilemas morais enquanto seu marido está fora por trabalho. Ela começa a desenvolver uma conexão com um vizinho conhecido por infidelidades, apesar de nunca ter traído. Sentindo-se culpada e confusa, ela luta para evitar a situação enquanto questiona suas intenções e o impacto disso em ambos os casamentos. Enquanto isso, em outro relato, um homem enfrenta a ruptura de sua família após se envolver com a namorada de seu irmão. Com o afastamento dos irmãos e tensões com seus pais, ele tenta salvar seu casamento e criar seus filhos, enquanto busca uma maneira de reparar os danos sem se arrepender de suas escolhas. Estou no estágio inicial de um caso com meu vizinho. Começarei dizendo que nunca traí, nem gostaria de ser a causa da separação de uma família. Eu estou com meu marido há mais de 10 anos. Temos uma casa juntos e uma vida muito boa. Durante a pandemia, nós dois fomos demitidos e nos endividamos, pois não estávamos financeiramente prontos para ficar sem trabalho por mais de 6 meses. No entanto, as coisas acabaram mudando e nós dois conseguimos bons empregos. O dele, no entanto, veio com potencial para viajar para a Inglaterra ocasionalmente. Isso foi bom. Até agosto de 2022, ele ficaria na Inglaterra por um ano de contrato com um cliente. Implorei para ele não aceitar, pois o salário seria o mesmo se ele trabalhasse no escritório dos Estados Unidos. Nem preciso dizer que ele aceitou o emprego e eu fiquei. Tem sido um inferno desde então. Durante o tempo em que ele esteve fora, uma família se mudou para algumas casas na mesma rua. Eu organizei eventos e os recebi, além de ser hóspede na casa deles. O marido já foi divorciado antes e tem um filho com outra mulher, por meio de um caso. Sua esposa e ele têm 2 filhos juntos. Desde outubro, ela me pediu para parar de acenar oi ou falar com o marido dela. Ela me informou que sabe que ele é propenso a casos extraconjugais e que não só eu e minha situação chamamos sua atenção, mas ela vê uma mudança perceptível em mim também quando estou perto dele. Eu imediatamente pedi desculpas a ela e informei que essa não era minha intenção e que, de fato, fiquei longe dele. Ela também perdeu o contato comigo, o que é compreensível. No entanto, o marido dela veio à minha casa algumas vezes desde então. A primeira vez que ele veio foi perto do Dia de Ação de Graças, onde ele deixou uma garrafa de vinho e seu cartão de Natal da família. Agradeci por isso e até enviei uma mensagem para sua esposa, depois descobri que ela tinha me bloqueado. Então, comecei a pedir que ele não aparecesse por respeito ao seu casamento e ao meu na próxima vez que ele aparecesse. Bem, continuamos nos encontrando no dia a dia e ele ainda deixa uma garrafa de vinho ou um vale-presente ocasional na cafeteria local. Algumas vezes que nos encontramos, sua esposa está com ele e ela faz um rápido cumprimento e vai embora, em vez de quando somos só ele e eu. Nós conversamos e é legal. Ele está crescendo em mim. Eu posso ver o que ela estava vendo começar a se desenvolver. Eu me sinto tão culpada por isso e não entendo por quê. Não fizemos nada, e na maioria das vezes os presentes dele são deixados na minha varanda. Como eu disse, os desentendimentos nunca são planejados, eles simplesmente acontecem. Sinto que preciso contar à esposa dele, mas também não quero ser rotulada como uma destruidora de lares. Conversei sobre isso com uma amiga e ela concordou que, com meu marido fora, é mais do que provável que eu não perceba que estou procurando alguém. Pedi para meu marido voltar da viagem, mas ele está pressionando por mais alguns meses. Atualmente, estou me afastando do vizinho o máximo que posso. Às vezes, me pego pensando nele, este post inteiro, por exemplo, mas também estou irritada por ser eu quem tem que mudar minhas rotinas só para ter certeza de não encontrá-lo. Estou abastecendo e comprando mantimentos em outras cidades próximas e está ficando frustrante. Estou frustrada com as compras de supermercado ou estou tão solitária que estou procurando um homem casado que seja propenso a casos extraconjugais? Ele está procurando por você. Você está solitária e vulnerável. Uma receita real para um caso. Então pode muito bem ser o começo. Ou você pode se comunicar melhor com seu marido e esse outro homem. Deixar claro que isso não vai acontecer. Mas parece que você meio que quer que aconteça. Quando essa ideia terrível passar pela sua cabeça, pense nas consequências. Se a esposa descobrir, você não só terminará seu casamento, como será responsável por terminar o casamento dele e terminará de qualquer maneira, porque se não for com você, será com qualquer outra pessoa. Sua vida se tornará um inferno porque ele é seu vizinho. Corte o contato. Não diga nada além do comum olá aos vizinhos. Eu traí com a namorada do meu irmão e casei com ela há 10 anos. Como podemos nos reconciliar? Isso é longo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu irmão mais novo, Ezra, foi para uma escola fora do estado. Eu tinha acabado de terminar minha estadia na universidade, então voltei para casa para encontrar um apartamento perto da família. A namorada de Ezra, Melanie, também ficou para trás para estudar em uma faculdade local. Ela e eu saíamos de vez em quando. Não percebi a princípio que estava brincando com fogo ao fazer isso. Melanie e eu nos aproximamos. Íamos ao cinema, comíamos alguma coisa e saíamos
juntos para jantares em família. Eze não podia estar lá, mas meu pai estendia convites para Melanie, com quem Eze namorou durante todo o ensino médio. Eles planejavam se casar depois da escola, então ela era família. Meu pai também se casou novamente, então estávamos tentando construir novos laços com sua nova esposa e seus filhos, um dos quais tinha idade próxima à de Melanie. Acho que as coisas começaram a ficar complicadas com a nova esposa do meu pai. Começou a comentar que eu ficava melhor com Melanie. Eu tinha um emprego estável e estava pronto para começar minha vida e me estabelecer. Melanie ficou ofendida no começo, mas conforme nos aproximamos, ela também começou a fazer comentários semelhantes. Eze vinha para o verão ou alguns fins de semana, onde eles ainda dormiam juntos e funcionavam como um casal. Quando ele ia embora, ela ficava comigo. As coisas ficaram físicas uma noite depois que reagi com ciúmes a ela e Eze se aconchegando. Foi o ponto de virada que eu estava esperando. Agora sei que estava errado e não tenho orgulho de nada disso. Meu pai e sua esposa estavam em desacordo sobre nosso relacionamento. Meu pai estava realmente furioso comigo e exigiu que parássemos. Melanie foi desconvidada de jantares de família e meu pai entrou em contato com minha mãe para informá-la sobre nós. A esposa do meu pai tinha uma opinião oposta. Tem outro irmão, 6 no total, todos irmãos. Aaron suspeitou que algo estava errado. As coisas chegaram ao auge quando Aaron chamou Eze de lado durante uma visita para que ele soubesse o que ele tinha aprendido sabe-se lá de onde. Aaron sempre teve algo contra mim, ou pelo menos é o que eu acredito. Uma história para outro dia. Mas o que aconteceu depois colocou toda a minha vida em movimento na direção que tem sido na última década. Fazendo há pouco mais de 10 anos desde que Ezra descobriu o que tínhamos feito e incendiou toda a família. Ele criticou nossos pais e a esposa do meu pai por seu envolvimento e silêncio e então ele simplesmente foi embora. Demorou um pouco, talvez 8 meses, mas ele foi embora e eu ainda não o vi novamente. Naqueles 8 meses eu não fui uma pessoa gentil. Depois que Melanie foi envergonhada e maltratada por Eze por traição, eu imediatamente a acolhi e nos tornamos oficiais. Nossa família desaprovou por um tempo, mas eventualmente eles mudaram de ideia. Ela engravidou e eu a pedi em casamento. Os pais dela e os meus souberam disso e concordaram que era melhor para o bebê que nos casássemos. Então eles pagaram por tudo. Foi um casamento humilde, mas minha família me ajudou e apareceu. Durante esse tempo, Aaron continuou a dar sermões aos meus pais sobre o envolvimento deles com o nosso relacionamento e o abandono de Ezra. Eu entendo que ele estava sofrendo e precisava deles. Eu também. Eu estava me tornando um novo pai e marido. Eu estava pensando em comprar minha primeira casa, começar meu primeiro grande emprego e planejar um casamento. Eu não esperava que Ezra fosse engolir a seco, mas eles também são meus pais. Meus pais estavam preocupados conosco, tanto que Ezra se mudou para algumas cidades e não percebemos até um mês ou mais. Costumávamos vê-lo pela cidade onde ele trabalhava, mas percebemos que paramos de vê-lo. Entrei em contato apenas para descobrir se o número havia mudado. Aaron não ajudou em nada, apenas críticas e avisos sobre o bem-estar de Ezra. Nenhuma palavra gentil para mim, Melanie ou nosso filho. Na verdade, perdi 2 irmãos. Eventualmente nosso casamento se aproximou e os convites foram enviados. Nenhuma resposta de Ezra e Aaron, o que eu esperava. Então pedi para minha mãe verificar com eles. Eu entendi se a resposta fosse não. O que descobrimos foi que eles tinham ido embora completamente. Aaron tinha uma namorada de longa data que confirmou sua presença no nosso casamento e se calou sobre para onde meus irmãos foram. Uma tia, aquela que frequentemente repetia os comentários de Aaron e faltava ao meu casamento, nos disse que eles estavam seguros e que precisávamos seguir em frente. Então foi isso. É triste dizer que não os vejo há 10 anos. Meus pais estavam obviamente perturbados e arrependidos. Isso atrapalhou muito nosso casamento e o nascimento do meu filho. Pensamos em combinar seus nomes como um nome do meio para meu filho, mas no final decidimos não. Eles provavelmente nunca conheceriam meu filho, então não há necessidade de confundi-lo. No entanto, ver meus pais desmoronarem sempre que a família se reunia teve seu preço. Qualquer um que soubesse onde eles estavam não disse. Continua sendo uma nuvem cinzenta sobre nossas vidas até hoje. Achei que tínhamos superado quando Mel e eu tivemos outro filho. Meus pais pareciam felizes por estarem comigo e meus irmãos restantes e eles viram que Mel e eu estávamos falando sério sobre nosso relacionamento, um par ideal. Logo, porém, minha mãe decidiu expressar seus arrependimentos para mim e Melanie pessoalmente. Quando ela descobriu sobre nosso relacionamento, ela era firmemente contra nós, mas mudou de ideia quando Mel engravidou. Agora ela continua dizendo que cometeu um erro quando perdeu 2 filhos. Seu relacionamento com Mel sofreu muito. A família do meu pai é muito mais acolhedora com Mel. Ela é uma deles. Meu pai sente falta dos filhos, mas também ama os netos. Ele ficou satisfeito com isso por um longo tempo até que minha mãe foi em frente e localizou Aaron e Ezra. Doeu sentir que ela preferiria ter ficado com eles e perder a mim e meus filhos no processo. Ela descobriu que ambos eram casados. Aaron com sua namorada de longa data que acabou se mudando anos atrás, e Ezra com uma mulher desconhecida. Ambos têm uma boa quantidade de filhos, mais do que eu. Na verdade, minha mãe fez terapia e entrou em contato com meus irmãos e fez contato com Eze. Aaron se recusou a se reconciliar, então ela está em contato com ele há um ano, chegando a levar meus irmãos mais novos com ela para passar o Natal com Eze e sua família. Eu vi fotos de seus filhos e filhas e sua esposa também. Pensei em esconder muito disso do meu pai, mas venho de uma família fofoqueira, então mostrei a ele o que encontrei no Facebook da minha mãe antes que eles pudessem. Meu
Meu pai foi dominado novamente, como se a ferida tivesse sido exposta novamente. Ele sentiu que perdeu muita coisa e não conseguiu suportar. Ele olhou para as imagens por um longo tempo e, eventualmente, ligou para minha mãe e eles conversaram por horas. Então eu sento aqui com relacionamentos fraturados em todos os lugares. Minha mãe não aprova a mim e minha família. Mel e minha mãe não se falam. Meu pai está de coração partido. Ezra e Aaron partiram e construíram uma vida com suas próprias famílias. Pelas fotos parece que eles ainda são próximos, embora Aaron não fale com nossa mãe. Sua esposa e filhos falam. O resto dos meus irmãos são homens jovens, apenas começando a se tornarem eles mesmos. Eu os amo muito, mas não consigo me relacionar com eles como me relaciono com meus irmãos que são mais próximos em idade. Já faz anos desde que tive que lidar com o que minhas ações causaram. Minha esposa está começando a ficar insegura sobre meus sentimentos em relação a ela. Ela se pergunta se eu me arrependo dela e das crianças. Eu quero consertar isso. Eu falhei em consertar antes, mas preciso agora. Eu não sei como consertar isso. Como posso fazer as pazes por um casamento e uma vida dos quais não me arrependo? Levou 10 anos para você perceber que pode ter ferrado tudo e você ainda parece ter direito? Como você consegue lidar com isso? Isso tudo é sobre você. Sua mágoa e como Ezra é o cara mal porque ele não estava lá. Eu digo, por que ele estaria lá por uma cobra como você? Você foi quem implodiu sua família. Não só você o traiu como um irmão, mas também sua querida esposa o traiu. Por que ele iria querer ter algo a ver com você? Vocês dois o traíram de tantas maneiras que isso realmente o lascou. Estou feliz por ele ter Aaron para cuidar dele. Então, quando ele se mudou, você nem percebeu. Você não se importou. Você não se importa nem agora. Você não quer se reconciliar pelo bem-estar dele ou pelo bem-estar dos seus pais. Não. Você quer se reconciliar para que ninguém te incomode com o que aconteceu e você e sua esposa possam viver sem mais peso na consciência. Eu poderia continuar falando sobre o quão lixo você é, mas, falando sério, é perda de tempo. É bom que seus irmãos cortem pessoas tóxicas como você de suas vidas. Deixe-os em paz. Você continuará a viver com as consequências de suas ações, mesmo se entrar em contato com eles. Você não pode. Você e Mel fizeram escolhas que destruíram vidas e relacionamentos em um nível que nunca poderá ser reparado. E as consequências de suas escolhas são que vocês têm que passar o resto de sua vida olhando para a pilha de escombros deixada para trás. Aaron e Ezra construíram novas famílias para substituir aquela que vocês destruíram. Vocês não fazem parte dessas famílias e nunca farão. Se vocês tentarem forçar seu caminho de volta para suas vidas, vocês só vão piorar as coisas para todos. Então deixem-nos em paz. Vocês devem a eles pelo menos a paz de sua ausência de suas vidas.